temperança. A temperança é caracterizada pelo domínio de si e pela moderação dos seus desejos. O maior inimigo do homem não são aqueles que tampam pedra nele. O maior inimigo do homem não é o diabo e nenhuma legião. O maior inimigo do homem não são aqueles que estão em sua volta. O maior inimigo do homem é ele mesmo. Mas hoje eu venho aqui apresentar uma ferramenta tão eficaz a ponto de dar condição para que o indivíduo consiga superar o seu próprio eu. A temperança, a ferramenta do domínio próprio. Quando se fala de temperança, vem à memória um homem que foi vendido pelos seus irmãos, que foi acusado por uma prática que não cometeu e erroneamente condenado por ela. Não obstante, esse homem não perdeu o domínio próprio. E assim, Deus foi com esse homem, fazendo dele o homem mais importante, o grande governador do Egito. Esse homem foi José, um servo fiel, que em meio a tantas adversidades, ele era conduzido pelo Espírito Santo. Meu irmão, o segredo da temperança está na excelência do Espírito Santo em sua vida. Quando o homem age na direção do Espírito Santo, quando o homem convida o Espírito Santo para ser então o seu orientador, ser então o teu professor, ser então o seu instrutor, pode vir o desafio que vier, haja obstáculos em qualquer hemisfério que houver, esse homem, com o uso da temperança dada pelo Espírito Santo, esse homem tem condição de vencer todo o mal. Hoje, meu amado irmão, quero fazer um convite especial. Minha amada irmã e meu amado irmão, vamos pedir ao Espírito Santo para que ele venha ser o nosso amigo eficaz, para que ele venha ser então o nosso ajudador em tempos de crise. Sendo assim, teremos domínio do nosso próprio eu e vencer a nossa própria carne. Vamos falar com Deus, vamos suplicar para que o Espírito Santo esteja conosco nos maiores e mais difíceis desafios que virão sobre as nossas vidas. Vamos falar com o Senhor. Senhor Deus, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, entramos diante da presença do Senhor para pedir que o Espírito Santo venha estar ao nosso lado. O apóstolo Paulo deixou claro em sua conversa com Timóteo que nos últimos tempos viriam dias trabalhosos, viriam dias difíceis. No Evangelho de Mateus, o Senhor garantiu que viria momentos difíceis, mas que deveríamos ter bom ânimo, pois o Senhor havia vencido o mundo e o Senhor prometeu o bom Consolador. Por isso, Pai, neste momento, entramos diante da Tua presença, porque não abrimos mão da companhia do Senhor. Queremos pedir ao Senhor graça, queremos pedir ao Senhor a temperança, queremos pedir ao Senhor a paciência, queremos pedir ao Senhor o renovo, para que não venhamos ter a nossa fé
e a nossa conduta cristã deteriorada nesses tempos tão difíceis. Pai amado, assim como no Evangelho de Mateus, capítulo 4, o Senhor, fazendo uso da temperança, venceu o adversário das nossas almas. Ali estava o Senhor, há 40 dias e 40 noites, sem comer e sem beber. E ele apareceu, Satanás, e ele apareceu com diversos traqueios malignos. A primeira palavra, sabendo que o Senhor estava com fome, ele tentou fazer o Senhor perder o domínio. Ele disse: se tu é filho de Deus, transforma essa pedra em pão. Aí o Senhor disse a ele, com muita calma: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Senhor, o diabo então tenta mais uma vez, mas o Senhor faz uso do escudo da temperança. O diabo disse ao Senhor: se tu é filho de Deus, lança-te daqui. Usou a Bíblia. Ele disse: porque está escrito que os seus anjos dará ordem ao seu respeito. Aí o Senhor disse a ele com o escudo da temperança: não tentarás o Senhor teu Deus. Mas o diabo, insistente, ele leva o Senhor ao pináculo do templo e fala: tudo isso te darei, se prostrado me adoraste. Quantas pessoas se corromperam por não ter domínio próprio. Mas o Senhor disse a ele: vai-te, Satanás, porque está escrito, só o Senhor adorará. Após aquela batalha, com o uso da temperança, o Senhor venceu e o diabo teve que ir embora. E eis que vieram os anjos e o serviram. Meu Deus, quero repetir agora a oração de Eliseu, porque aquele homem, aquele ajudador de Eliseu estava cego, mas o Senhor disse a ele: Senhor, abra os olhos do moço. Quando aquele homem teve sua visão aberta, ele viu carros de fogo, cavalo de fogo, meu Deus, para o proteger. E talvez, meu pai, o teu filho está sendo tentado, e ele não consegue enxergar que a honra do Senhor está próxima. Mas eu peço, Senhor, abra os olhos dele, para que ele possa ver que o anjo já está com a bandeja na mão, pronto a servir o teu filho. Meu Deus, dá a ele temperança, dá a ele paciência, porque eu sei de uma coisa: o Senhor é fiel. A tua palavra fala, meu Deus, em Hebreus 10, 23, que o Senhor é fiel. Por isso eu peço, Senhor, neste momento, dá a ele paciência, dá a ele bom ânimo, assim como Jó teve paciência, e lá no final da sua trajetória, do seu livro, ele viu a restituição do Senhor. Meu Deus, o teu filho que está pensando em jogar tudo para o alto, por causa da crise no casamento. Meu Deus, o teu filho que está quase perdendo o controle, porque está sendo perseguido no local de trabalho. Mas nesse momento dá a ele temperança, dá a ele paciência, porque o Senhor não fica devendo nada para ninguém. Meu Deus, agora o Senhor cuida de cada um nos mínimos detalhes. Por isso eu peço a Ti, Espírito Santo, venha ser então o protetor do Teu Filho. Venha ser então, meu Pai amado, o Senhor, o ajudador do Teu Filho. O Senhor disse que não nos deixaria órfão, não nos deixaria envergonhado, não nos deixaria sozinho. Por isso eu peço neste momento que o Senhor venha ser o grande companheiro. Meu Pai amado, fortalece, assim como o Senhor, meu Deus, fortaleceu Elias quando estava ele dentro daquela caverna, e o Senhor disse a ele que muito grande era o caminho. E eu peço, Senhor, nesta hora, que neste grande caminho, que nesta grande trajetória, venha o Senhor abençoar o teu povo. Meu Pai, nesta hora, glorifique e exalta o teu santo nome, fortalece, cobre com teu sangue e conceda a armadura de Deus, para que possamos assim
resistir o dia mal. Pai, se conosco e confirma a bênção e a vitória, e estamos de posse da temperança no nome santo de Jesus Cristo.